Gente, boa tarde. Estou esperando o professor Pedro para a gente começar a nossa live. Bárbara, que bom ver você presente. Ô Pedro, assim que você estiver por aí, só manda uma mãozinha que eu te mando o convite, tá? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos vocês. Pronto, Pedro já apareceu. Deixa eu visualizar, peraí. Tá aguardando aqui, Pedro. Quanto a isso, deixa eu falando pra galera. Ah, agora deu certo e rápido, né, Pedro? Hoje foi rápido, graças a Deus. Pra mim, Pedro, a sua tela tá travando. Você tá conseguindo me Sério, ouvir pode e me ser. ver legal? Tô. E o som tá chegando junto com a internet que não tá boa. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tá conseguindo me ver e me ouvir legal, Pedro? Tô. Tá, tá. Eu não tô te ouvindo, não. Deve ser porque eu estou com o microfone. Eu vou trocar pelo fone do celular. Acho que vai dar certo. Porque com o microfone eu não consigo ouvir. Eu vejo só que você está falando. Então, peraí que a gente começa. Tem alguém te dando oi aí, Pedro? Correr, guitarra. Pronto. Aqui, a gente escolheu a mesma cor hoje, hein? Pois é, eu estou percebendo isso. Escolhemos a mesma cor, né? Nem se a gente Olha lá. tivesse combinado. Pior que foi verdade, não combinamos mesmo. Aqui, primeiramente, eu queria agradecer. Só tirar esse microfone aqui, Pedro. Queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado um tempinho seu. Quando eu falei que você iria participar, os alunos ficaram empolvorosos, porque a gente sabe, né, eu te conheço perfeitamente, não só porque você é meu amigo, mas como profissional, pelo brilhantismo e pelo profissionalismo que você tem. Então é sempre um prazer muito grande dividir essa live com você, tá bem? Ah, eu que agradeço. Para quem chegou aqui, olha só, essa live funciona toda segunda, né? Ela acontece toda segunda às 17 horas. É uma live na qual a gente conversa com entrevistados sobre temas que estamos estudando com os nossos alunos nas turmas de pré-vestibular e de terceiros anos. A live funciona como um complemento da abordagem temática para os alunos e como um bônus que o Colégio Apogeu está dando para os seus seguidores. Então, se você estiver aí de bobeira, fica com a gente para assistir a uma aula hoje sobre urbanização. Não é isso, Pedro? É, Olha só, o nosso tema é sobre os impactos ambientais decorrentes da ocupação desordenada das cidades. A gente vai ter que fazer um percurso para que, antes de chegar nos impactos ambientais, a gente tem que falar da ocupação desordenada. E aí eu já partindo para você numa primeira pergunta, Pedro, no que diz respeito à perspectiva histórico-geográfica, em que momento o Brasil passou pelo boom urbano que começou a ganhar forma nas cidades que nós temos hoje? a gente pode falar, Wesley, que o nosso percurso urbano ele vai começar ali entre os anos 30 e anos 40, ainda no governo Vargas, naquela transição ali para o período, tanto do primeiro quanto do segundo período Vargas, mas é na década de 50, década de 60 e década de 70 do século 20 que a nossa urbanização ela ganhou alta velocidade, porque aí você tem um processo de grande êxodo rural, a migração do campo para a cidade, associado com uma questão demográfica, que era o momento que a gente estava vivendo a explosão populacional. A gente estava com taxas de mortalidade em queda, por conta do acesso a mais serviços básicos de saúde, a revolução médico-sanitária,
Apesar de sermos um país subdesenvolvido naquele momento, os efeitos da revolução médico-sanitária do pós-guerra, do pós-segunda guerra, chegam até aqui. As vacinas, os antibióticos, eles vão se espalhando, eles conseguem chegar até comunidades mais pobres. Claro que não 100%, mas só o processo de chegada desses remédios já consegue baixar a mortalidade. E aí Sim, você tem uma natalidade alta, que é cultural. A gente sabe que a mortalidade é um processo mais ambiental. Melhorou o saneamento básico e um acesso mínimo à saúde, a mortalidade já cai. A natalidade não, é cultural. E aí você uhum, precisa de tempo para as pessoas mudarem o comportamento. A não ser que você é uma ditadura e obrigue a sua sociedade a reduzir a taxa de natalidade. Mas é uma violação do direito individual muito pesada, né? E que a sim, gente não teve, é que a gente não teve isso no Brasil, pelo menos não nesse nível, nessa estrutura. Aí foi uma combinação, acho que perfeita. População crescendo em larga escala, um êxodo rural muito intenso e o Sudeste concentrando esse crescimento. Por isso que São Paulo e Rio de Janeiro acabaram atraindo um grande número de pessoas. Ô E aí as Pedro, cidades deram explodiram. aquele boom, né? Eu costumo falar com os alunos que em temas urbanos, temas de urbanização, melhor dizendo, eles gostam muito de fazer essa alusão clássica que você mencionou, das mudanças sociais impulsionadas pela Revolução Industrial, o êxodo rural. Se a gente pudesse, além de Vargas e JK, destacar outros possíveis governos presidenciais que nós tivemos no que diz respeito à urbanização, você destacaria algum outro presidente? Daria para colocar ali os presidentes do milagre econômico, o início da ditadura, especialmente até ali metade da década de 70, porque a ditadura já termina já com crise econômica pesada, né? Porque o Brasil quebra em 81, 83, e aí os militares entregam o poder logo em 85, porque a economia está devastada. Mas até 79, né, a gente pode falar que os primeiros presidentes da ditadura, Costa e Silva, Castelo Branco e o Médici, já no governo Geisel, a urbanização já está mais consolidada, e no Figueiredo o processo já está consolidado, a gente já não está mais numa velocidade de urbanização tão elevada. Então o aluno pode usar o período do milagre econômico, Sim. porque a gente teve um crescimento forte da economia e as cidades, de certa forma, também cresceram, especialmente São Paulo e Rio, numa velocidade também bastante acelerada. Sim, eu gosto de dar essas possibilidades porque, em se tratar de urbanização, é provável, inclusive, que um dos textos motivadores da coletânea esteja falando sobre essas questões que nós pontuamos, a Revolução Industrial, o êxodo rural, o boom que as No, cidades tiveram, né? no, no Êxodo, eles cobram muito, eles adoram colocar muito texto da migração dos nordestinos para o Sudeste, que o apogeu dessa migração foi nos anos 40, 50 e 60. Uhum, Então, os nordestinos em Pau de Arara, eu acho que a nossa literatura ela é muito rica, né, sim, em textos dessa época que retratam esse contexto das condições de vida muito precárias no sertão, com a especulação fundiária, com a indústria da seca, e a própria seca em si, que ajuda a expulsar essa população, e as oportunidades do Sudeste. sim. O problema todo foi que só o Sudeste tinha oportunidades, que é um desequilíbrio regional muito grande. Se nós Uhum, tivéssemos tido zonas de crescimento urbano e populacional e econômico em outras regiões, o Sudeste não teria crescido tanto. Mas sim. como aconteceu aqui, concentrou tudo aqui. E aí, aproveitando então que nós estamos falando desse crescimento, digamos, monopolizado, o que você pode falar para a gente com relação ao planejamento das nossas cidades? E É, como aí, aconteceu e, da mesma forma, quais impactos que nós vemos hoje da ausência desse planejamento? as cidades elas acabaram recebendo um volume de pessoas muito maior do que a capacidade do poder público de criar infraestrutura para essas populações. No início, até na Europa, se a gente pegar a Europa do século XIX, as condições de vida em Londres e Paris não eram as mil maravilhas ali por volta de 1850, 1860, quando a Revolução Industrial estava bombando por lá.
Paris só melhorou quando a reforma de 1870, usa-se muito para falar em termos de planejamento urbano, da reforma urbana de Paris, a que o Barão de Haussmann derrubou os cortiços na região central, que é um mecanismo de gentrificação, né, que Sim. expulsa os pobres para a periferia, alarga as avenidas com os grandes bulevares, que no Rio de Janeiro também foi feito, no grande centro do Rio, Avenida Presidente Vargas, Avenida Rio Branco, é tudo inspirado na reforma de Paris, Depois que vai várias outras trazer... cidades, né, Pedro, começaram Sim, a copiar a moda do Paris foi o calçadão. centro, Paris foi o símbolo. Depois de Paris, viu-se que aquela cidade medieval, com ruas apertadas, intrincadas, não dava. Você tinha que ter uma cidade com pelo menos avenidas largas, especialmente porque o automóvel estava chegando. E ele precisava de espaço para circulação. E mais os trens, especialmente no mundo rico, né? Os trens das cidades, bondes e por aí vai, necessitavam de espaço para circular. Aí eles começaram a planejar avenidas maiores. Em Juiz de Fora foi a nossa Rio Branco, a Rua da Direita, que veio como uma avenida, né, de certa forma ligada à elite, porque o centro não era ali, e ela acabou se tornando ao longo do tempo o centro da cidade. Então a gente vê que no Brasil, nessas cidades mais antigas, você ainda conseguiu implantar alguma coisa. Mas quando você começou a crescer muito rápido, as periferias começaram a crescer numa velocidade que a infraestrutura de transporte, a de saneamento básico é uma tragédia até hoje, em pleno Uhum. 2020. Né? Os índices de saneamento básico do Brasil são uma vergonha para o tempo que a gente já poderia ter resolvido esse problema. E a questão do acesso à escola, a posto de saúde, segurança. A gente vê que o centro e a área próxima ao centro são mais bem servidas de serviços públicos do que as regiões periféricas. Isso é um claro sinal da falta de planejamento. E aí depende do relevo da cidade. A gente pega Juiz de Fora, por exemplo, que não tem muita área plana. Então a cidade teve que crescer para onde? Para os morros. No Rio de Janeiro, você ocupou a área plana com a classe mais rica. O pobre foi para onde? Foi para o morro. São Paulo, o pobre foi para a periferia. Ele se expandiu horizontalmente. E aí a cidade não conseguiu coordenar esse processo. E a gente sabe que muitos projetos urbanos, né, de prefeitos, da estrutura do poder no Brasil, são projetos mais elitistas, que não Sim. colocam a população mais pobre na linha de frente. A gente vê o déficit de moradias que a gente tem no Brasil até hoje. A persistência desse déficit é um sinal de que você nunca olhou para o pobre, para a moradia da população mais carente, da forma que você deveria olhar. E tem duas leis que os meninos podem citar na prova, que são mecanismos de planejamento urbano. Toda cidade tem que ter a lei de zoneamento urbano, que define onde você pode construir o quê, e a lei de uso e ocupação do solo. Essa que é a mais importante, que ela define onde pode ter prédio, qual que é a altura do prédio, qual que é a distância entre um prédio e outro, casa, todas essas regrinhas de construção, e define onde a cidade vai crescer e onde ela não vai. Sim. É nessa hora que a especulação imobiliária cata o poder para poder fazer com que a lei de uso e ocupação atenda aos seus interesses e não ao interesse da sociedade inteira. Então Parece que são duas nós leis muito combinamos, boas. tá? Porque eu não sei se você viu, eu postei, deve ter uns 15 minutinhos agora antes da nossa live, lá no meu Instagram pessoal, sobre o filme Aquários, do Kleber Mendonça Filho. Eu até E curti eu, o que post. ótimo, porque lá na postagem eu falo exatamente, eu pego o gancho da questão da mobilidade urbana, da mobilidade, da habitação urbana, e a gente sabe como que intensamente a especulação imobiliária ela atua. E o que a gente percebe é que historicamente a população pobre ela é desassistida em inúmeros fatores, né? Ela tem dificuldade de crédito imobiliário, crédito bancário, ela sofre com o encarecimento dos serviços no centro, que impele, né, que empurra esses indivíduos para as moradias periféricas, e depois ela ainda vai sofrer com a falta de qualidade desses locais. Né? Então é Eu acho que, um eu, nicho. eu acho que desse processo que você citou,
Esse da gentrificação, que é você acabar expulsando o pobre para mais longe, é o mais cruel do processo. Sim, Porque ele pode ser intencional ou não. A gente sabe exato. que a gente sabe que a não intencionalidade é muito difícil de existir quando o poder público vai fazer a melhoria, vai melhorar o processo. Aí você lutou para o seu bairro ter posto de saúde, ter escola, ter uma pracinha decente e um posto policial. Na hora que o seu bairro ganha isso, aí você fala, agora a gente tem o que precisa. Aí a classe média começa a chegar, vai encarecendo o custo de vida daquele bairro, os aluguéis vão se tornando mais caros, e aí aquela população classe D e classe E é obrigada a mudar, sendo Sim. que ela foi uma das que mais lutou para melhorar aquele ambiente. Eu brinco assim, procura os hipster. Você sabe onde vai ser o próximo ponto da especulação Exatamente. imobiliária? É só achar os hipster. Porque Exato. passa por esse processo de gentrificação, de Começa com o valorização, exótico, começa com o diferente, depois você vê isso se elitiza tudo. E assim, enriquecendo, né? e tem uma coisa legal, Wesley, que os meninos também podem citar, são as formas de resistência a esse processo. Você tem cidades no mundo que estão tentando estudar formas de criar habitação social e de convivência de diferentes classes sociais dentro de um mesmo bairro. É como se a prefeitura comprasse alguns prédios em algumas áreas mais valorizadas, segurasse o aluguel nessas áreas valorizadas, para que as pessoas mais pobres possam morar perto de onde elas trabalham. Uhum. Porque se você vai ter um bairro com diversidade de pessoas, de convivência e de pressão menor sobre a questão dos custos, né? E aí, de certa forma, você elimina um dos problemas que você citou, da mobilidade urbana, porque uma das maiores crueldades hoje é o deslocamento com transporte. E o Sim. tempo gasto. A migração pendular, que a gente chama, né, que é o ir e vir do centro para a periferia, da periferia para o centro, quanto maior a cidade vai ficando, mais tempo se gasta dentro do trânsito. E hoje, fazendo home office, como a gente acaba fazendo, eu que tenho, e olha que a minha migração pendular é pequena, dá uma diferença tremenda do tempo que você perde no deslocamento de casa, trabalho, trabalho, casa. Então você Sim. imagina numa São Paulo, que você demora 1h30, duas horas e meia, pegando três conduções diferentes para chegar ao trabalho. E olha o paraíso que é você morar perto de onde você trabalha. Você pode até morar num espaço menor, mas pelo menos você economiza tempo. E tempo é vida. Tempo não é só dinheiro. Tempo também é vida. Você consegue ter relação com a família, qualidade de vida muito maior. Então, Sono, Pedro, sono. No muitas, momento em que a gente vive, que a gente quer dormir mais um pouquinho, né? por isso que essa iniciativa de muitas prefeituras ao redor do mundo, né, de tentar colocar o mais pobre para viver perto do trabalho, é uma alternativa bastante louvável, que é para tentar mitigar esses problemas da expansão horizontal muito grande das cidades, né, que acabou É, acontecendo. você foi tratando dessa falta de planejamento e o que a gente percebe como um dos problemas de nossa mobilidade, muito para além da questão da péssima qualidade, a péssima variabilidade dos nossos transportes, é a centralização dos serviços que as cidades oferecem, né? Que acaba obrigando, como você diz, os indivíduos a cumprir a migração pendular. Você acredita que essa descentralização, ou pelo menos uma oferta semelhante em outros polos desses serviços ligados a serviços públicos, à saúde, à educação, a serviços bancários, seria uma forma de reduzir um pouco esse impacto da mobilidade na qualidade de vida das pessoas? Com certeza, é uma alternativa. Ainda mais em cidades muito grandes. Não precisa nem ir muito longe. Se a gente olha Juiz de Fora, por exemplo, a gente vê que tem alguns serviços que você ainda depende do centro. Mas cada vez mais, por exemplo, Benfica, quem mora em Benfica, na Zona Norte, muitas vezes não precisa vir ao centro para fazer uma série de serviços. Se o Sim. poder público coloca agências do poder público lá, você está eliminando uma migração necessária ao centro que vai desaparecer. O São Pedro funciona como essa nova Sim, eu ia falar centralidade. agora. O São Mateus, na conexão do centro, caminho para a Zona Sul. O Santa Luzia, Alto lá dos na Zona Passos, Sul, né? também. O Alto dos Passos, que é o caminho
né? Porque o Altos Uhum. passa da classe mais endinheirada, né? O Santa Luzia já pega uma classe média, média para média baixa, que aí você vê que é uma região bastante populosa. E a Sim. tendência é essa diversidade de serviços acabar aumentando, né? O Cascatinha, até certo ponto, para a região onde ele está. Você tem aqui perto da minha área, o Manuel Honório também funciona com essa centralidade. O Santa Terezinha também funciona com essa centralidade. Até mesmo o bairro Fábrica, ali indo também para a Zona Norte, você começa a perceber. E o Francisco Bernardino, que faz o caminho entre o Fábrica e Benfica. Então você vê que a gente já vê surgindo numa cidade média, como Juiz de Fora, essas novas centralidades. E aí você vê que o crescimento da cidade responde. Os novos prédios que estão sendo construídos, para onde a dinâmica de crescimento da cidade está indo. Você vê que ela vai onde os serviços estão indo. Sim. Porque exatamente vai ter fluxo de pessoas. E aí, ó, É, mais lucro. mais lucro. Vamos falar um pouquinho sobre desmatamento? De que forma Sim. essa ocupação desordenada ela colabora para o aumento barra manutenção do desmatamento? Olha, nas cidades, o problema maior do desmatamento é você eliminar a vegetação que protege os seus mananciais de água. A gente sabe que no espaço urbano a gente precisa ter área verde. A área verde ela exerce um papel de regulador da temperatura, Do microclima, de, né? de microclima, ela ajuda a reduzir a temperatura, ela evita os extremos de calor e de frio, ela melhora a qualidade da umidade, a qualidade do ar, porque o ar fica mais úmido. Nesses tempos de secura que a gente está tendo, né, a gente percebe quando você entra num bairro mais arborizado, como é que o ar é diferente e a temperatura é diferente. Então, nesse processo de desmatamento, a gente pode olhar duas coisas. Um da classe mais rica e uma da classe mais pobre. O da classe mais pobre é quando ela é obrigada a subir o morro e vai desmatando o morro para poder construir. E aí a gente sabe as dificuldades de construção e todos os riscos ambientais dessa construção inadequada. Principalmente no Do mês de lado, janeiro com as chuvas, né? A gente vê sim, anualmente aquelas notícias. mas é porque a gente tem um período de primavera com chuvas em outubro, novembro e dezembro. Janeiro, o sol está encharcado. Então basta uma chuva mais forte, mais poderosa e concentrada, que estão se tornando mais comuns conforme o tempo passa. A gente vai falar aqui das consequências, né, ambientais. Uhum. Isso vira um problema. E aí é só você apontar em qual região do Sudeste, janeiro, vai ter esse problema. Porque quase todo ano, alguma região tem graves problemas de deslizamento de Sim, encostas. sim. Ano passado foi BH, com as chuvas Verdade. excepcionais de janeiro. E os estragos pela região metropolitana de Belo Horizonte. Mas especialmente a capital, que é mais impermeabilizada, os canais de deslocamento da água são muito restritos, então BH acabou sofrendo. Mas a gente já cansou de ver Niterói, Angra dos Reis, região serrana do Rio, completou agora 10 anos, agora em 2020, daquele desastre em Teresópolis, Sim. Itaipava, que pelo menos me marcou muito. Eu tinha chegado de viagem, eu passei por aquela chuva em Itaipava, só que eu nem imaginava que o resultado seria aquele estrago total. Né? Teresópolis com os morros todos marcados pelo deslizamento da encosta. São Paulo várias vezes, Vale do Paraíba, Sul de Minas, Espírito Santo. Você vê que janeiro é o normal. Agora, a gente também tem que olhar o lado do mais rico, porque a expansão dos condomínios fechados Sim. também tem acontecido sobre áreas de preservação ambiental. Juiz de Fora que Volta e eu meia a diga, gente, né? volta e meia a gente vê artista, gente poderosa, que manipula junto com o poder público a lei de uso e ocupação do solo para permitir esse tipo de construção. Então a gente também tem que olhar para o lado do mais rico, porque muitos condomínios fechados que você vê em algumas cidades, tudo verde, tudo bonito, sendo que ali é uma área de proteção ambiental, uma reserva biológica, como é que tem aquele tipo de construção? Com Teoricamente certeza. não era para ter. E só tem porque tem dinheiro envolvido, porque caso contrário não teria. Pois é. E a gente vê que a corrupção impera, né? E a gente mantém esse status quo de que o rico burla para manter o seu padrão de vida, sua qualidade de vida, Só e o qualidade. pobre impelido às péssimas condições, que é justamente quem sofre quando a natureza decide dar o seu
o seu recado com relação a isso. É extremamente triste ver esse quadro, né? Com certeza. E um dos grandes desafios, né? De você lidar com a Uhum. questão urbana, fazer a regularização fundiária dentro da cidade, melhorar transporte e melhorar a questão ambiental como um todo, é um desafio gigantesco. Tem que ter Sim. muita vontade política e vários governos consecutivos para você conseguir fazer esse processo dar certo. E Não o- há solução fácil, Wesley. Uhum. Isso que o aluno tem que ficar muito, muita clareza. Sim, Não, não há solução simples, não é num passe de mágica que se resolve o problema. Quando você principalmente que é desmata, histórico, né? e nessa questão ambiental, você desmatou, você fez a queimada ilegal, para aquela vegetação crescer de novo, reestabilizar a encosta e começar a produzir o serviço ambiental positivo que ela vai produzir, leva tempo, a natureza demanda tempo. A gente estraga muito rápido. Só ver como é que o Pantanal está sendo estragado por essa temporada de queimadas. Para recuperar de uma temporada, você vai levar 10, 15, 20 anos, se é que você consegue recuperar tudo. Sim, Porque essa sim. quantidade de animal que a gente está vendo morrendo, se recuperar todo esse serviço ambiental, você corre o risco de não recuperar. E a gente não está vivo para ver isso. Sem contar o desequilíbrio da cadeia alimentar, porque esses animais vão precisar Sim. comer, né? E os seus alimentos também morreram. A gente vai ter, infelizmente, quadros muito tristes para o Brasil no futuro. Mas eu não vamos entrar na floresta, que a floresta é outra live. Pedro, Não, eu te falo segura a só um sua exemplo. onda. Só um exemplo de como a Tá. cidade sofre. Pega o exemplo de Cuiabá. Cuiabá está imersa numa nuvem de Nuvem de fumaça. fumaça. É o período seco de Cuiabá. Essa combinação de tempo seco, nuvens de fumaça, deu o recorde histórico de calor em Cuiabá. Ele deve bater esse recorde hoje, 43 graus. Deus E é quando você está mais. batendo recordes um atrás do outro, é sinal de que alguma coisa não está legal. Você Uai, está batendo recordes de 100 anos ontem de mesmo na calor. TV falou a umidade do ar lá chegou a 8% em alguns contextos, sendo que 10 já é assim demais, né? Em algumas medições eu cheguei a olhar, chegou a 4%. Coitado das pessoas. A As média, a média do, ites, Sa- a média do Saara é de 12, 10%. Ou seja, fica mais seco do que o Saara. Então, para ver como é que isso prejudica a vida urbana. As cidades que estão imersas nesse processo são extremamente prejudicadas. A gente às vezes acha que não, que o que está longe não afeta, mas afeta com toda certeza. sim, o ciclo de chuvas e por aí vai, né? Com certeza. Desabastecimento hídrico. Ô Pedro, a gente Exatamente. falou, estou pegando aqui o meu roteirinho. Nós falamos sobre desmatamento. Eu queria que você comentasse também, já que o tema é sobre os impactos ambientais dessa ocupação desordenada, como que o atual padrão de mobilidade urbana de que nós dispomos no Brasil, ele é um problema ambiental? Como a gente depende ainda fortemente do transporte rodoviário, o transporte rodoviário consome combustível, consome gasolina, consome óleo diesel, consome gás natural, que são combustíveis fósseis. E a queima de combustíveis fósseis libera gases do efeito estufa na atmosfera. Esses gases ajudam a aumentar as temperaturas daquele ambiente, retendo calor na cidade. E a poluição, né, Wesley? Sim, A respiração fica mais complicada. Então, nesses períodos de seca, no nosso caso, são períodos normais. Você ter o período de seca no meio do ano. O problema é que se você aumenta o nível de poluição, os efeitos colaterais da poluição são intensificados quando esses períodos de seca vão vir, porque eles vão vir. A gente não tem controle sobre o período seco e o período úmido. Isso é a natureza. A gente não consegue mandar nesse processo, mas a gente controla a poluição. Por isso que em grandes cidades como São Paulo, Rio, o ideal é o metrô. Por que o sim. metrô é tão importante? Ele é elétrico. Como se você tiver uma base elétrica mais sustentável, o efeito colateral é muito menor. Ele vai por debaixo da superfície. É Então coletivo. você economiza espaço urbano, o espaço físico, porque se você usar só carro, você tem um problema do estacionamento. Los Angeles é assim, é uma cidade horizontal de 15 milhões de pessoas
15 milhões de carros, é um carro por pessoa, e um terço da área urbana de Los Angeles é estacionamento, é área para guardar carro, é avenida, é aquelas grandes avenidas de 10, 12 pistas, que é a prevalência do carro. Então, por que a indústria automobilística hoje está investindo pesado em novas formas de transporte, em novos combustíveis, para tentar reduzir o peso, o impacto que usar um automóvel tem dentro da sociedade. O transporte público ele ainda é melhor que o automóvel, isso é óbvio, porque ele carrega mais Sim, pessoas. Então, mesmo o ônibus a óleo diesel ainda vai causar menos impacto do que 70 pessoas em 70 carros sim. diferentes. O ônibus sozinho polui mais. Mas quando você junta 70 carros, esses 70 vão poluir muito mais do que um Sem ônibus. dúvida. E a gente tem no Brasil um problema sério. Aí vem desde o rodoviarismo do JK uma valorização excessiva do transporte individual em detrimento do transporte de massas. Sonho de Os consumo das transportes de pessoas. massas, o transporte de massa nunca foi prioridade. E aí você foi postergando, postergando e postergando. E quanto mais você posterga, mais caro as correções ficam para serem feitas. Para você colocar transportes alternativos, ambientalmente mais corretos, você tem que remodelar a paisagem urbana. E como é que você está derrubando metade da cidade para remodelar? Você não consegue fazer isso. É muito complicado você conseguir fazer isso. Por isso a questão de morar perto de onde trabalha, você reduz a demanda por transporte. Existe um livro do Edward Glaeser, né, que ele fala exatamente que o futuro das cidades, né, que na verdade, como é que o livro chama, gente? É o sucesso das cidades. Como que as cidades são a melhor invenção que o homem já fez. Você olha assim e você fala, como assim? A cidade. Porque ele fala que as cidades mais densas, na ponta do lápis, são ambientalmente menos problemáticas do que aquelas que são espraiadas por quilômetros e quilômetros de distância. Que uma casa no subúrbio pode causar mais impacto no meio ambiente do que um prédio. Sim. Entendeu? Então hoje se discute isso com muita clareza. E não acho que aquela casa de 2 andares, no subúrbio, espaço verde, linda, só que o que você gasta de transporte para ir e voltar até ela todo santo dia torna o processo muito mais caro e ambientalmente mais problemático. Você falou sobre São Paulo, tem um dado interessante que diz que a exposição ao trânsito de São Paulo por 24 horas é equivalente a fumar um cigarro. Então, você imagina as pessoas, inclusive os estudos indicam que as mortes por conta de complicações respiratórias, elas são maiores que as mortes decorrentes de acidente de trânsito. Ou seja, nós estamos falando de um problema ambiental, mas acima de tudo também um problema de saúde pública, porque Com essa certeza. cidade não planejada, ela mata, né, Pedro? Ela mata. Ah, Em não, suas diversas formas. eu te dou o exemplo de uma outra cidade no mundo que também sofre com esse processo, que é a capital da Índia, Nova Delhi. Nova Delhi tem quase 20 milhões de habitantes. Não é nem 10, são 20 milhões de pessoas. E é uma das cidades mais poluídas do mundo. Nova Delhi é aquela cidade que você dá oi e tchau. Você não fica, porque ficar em Nova Delhi é arranjar problema respiratório. É ter que andar de máscara, e a gente está falando da Índia, com altas concentrações e com muita gente empobrecida. Então ali você sabe que tem de gente que morre por causa da poluição Sim. num sistema de saúde complicado e numa saúde debilitada, não está no gibi. Pequim, na China, também sofre muito com a poluição. Ah, voltou. Só que a China, eu não estou te escutando. Não. Tá me ouvindo Agora agora? voltou. Agora tô. Eu Você parei escutou no de Nova Pequim na Delhi. China. Pequim na China. Ah, então. A diferença de Pequim para Nova Delhi, por exemplo, ou São Paulo, é que a China está gastando bilhões de dólares em energias sustentáveis para tentar corrigir o estrago que ela fez para se desenvolver. Então, Pequim pode combater esse processo com mais facilidade.
Uma Nova Delhi da vida não dá. Uma São Paulo não tem dinheiro para poder Não. fazer isso do jeito que Quando deveria. tem, sofre Entendeu? com desvio, com os É. propinodutos. E agora a gente tem um outro perigo, eu até vou falar esse assunto, eu vou chegar com os meninos do terceiro ano e da medicina, são as cidades africanas. Lagos, o Cairo, Kinshasa. O Cairo, para você ter uma ideia, eles estão gastando a poluição, está estragando as pirâmides num intervalo muito mais rápido do que o vento fez ao longo de 1.000, 2.000 anos. Tudo por conta da poluição química. Sim. O enxofre, o nitrogênio que vem e sai do escapamento dos carros, está corroendo a pedra de calcário, porque, coitadinho, o calcário não dá conta do intemperismo químico. E ele vai derretendo, literalmente ele vai esfarelando. Mais do que o vento. Ele aguenta o físico, mas ele se derrete no químico. E como se aumentou a poluição, porque a cidade cresceu, as pirâmides que resistiram ao tempo podem não resistir ao homem moderno. Bom, falamos de desmatamento, falamos da mobilidade urbana. Tem dois assuntos que eu acho legal a gente comentar também. Então vai lá, a live é com você. A ocupação desordenada das encostas e a ocupação das várzeas, que são as planícies de Sim. inundação. São dois problemas da mesma raiz. Porque como você cresceu para os morros, você desmatou. Então, o deslizamento de encosta é um impacto ambiental que vem dessa ocupação desordenada e a questão das enchentes. Sim. Porque você acabou ocupando as várzeas das grandes cidades, que é a área natural da água, e a água vai voltar para o seu leito normal. O resultado é que o sistema de drenagem não dá conta do volume de chuva que acaba caindo. E aí o solo não consegue absorver. O solo não absorve e vai para o rio. O rio sobe e transborda. E transborda cada vez mais rápido. E aí é resultado da impermeabilização das cidades. As questões são conectadas, né? O crescimento urbano acelerado te obriga a subir as encostas, faz você construir na margem do rio, na área que você não deveria construir, mas você não tem escolha, é área plana. Você não vai deixar uma área plana dando sopa. Aí você depois sofre as consequências. Que no Brasil, deslizamento de encosta, como você citou, todo mês de Rotineiro. janeiro, e as enchentes, que são cada vez mais comuns. A temporada de chuvas está prestes a voltar. E a gente vai ver o mesmo noticiário do Datena, dos plantões da Globo News, dos jornais da noite, falando a mesma coisa de sempre. As chuvas do final do dia, as enchentes relâmpago, as imagens de carros sendo arrastados, casas destruídas, pessoas perdendo vidas, infelizmente, que vão se acumulando dentro desse processo. Eu aproveito e falo para os alunos, eu e o Pedro entramos dentro de alguns tópicos de alguns assuntos que são muito recorrentes esse ano e que, sem dúvida alguma, podem ser tema no Enem. Primeiro, lembrando, vai ser assunto de uma das nossas próximas lives. Nós temos agora 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a gestão do lixo no Brasil ela é extremamente problemática. Nós temos um documento muito avançado do ponto de vista da engenharia ambientalista, mas quase não cumprido como muitos outros dispositivos legais do nosso país. E nós tivemos esse ano a controversa aprovação do novo Marco Nacional de Saneamento Básico. Então, eu estou pegando isso porque o Pedro tocou em assuntos que estão na pauta, no radar das mídias, no radar governamental. Então, água, esgoto. Lembrem-se de que quando a gente fala de saneamento básico, nós englobamos pilares. Então, lixo é saneamento básico, a captação da água pluvial é saneamento básico, o tratamento da água ele é saneamento básico. São 4 os pilares que compõem. Então, eu preciso que os alunos fiquem atentos e todos os outros demais, nossos alunos ou não, que vão prestar o Enem, porque são assuntos que têm sido muito discutidos, né, Pedro? Com certeza, eu até coloquei aqui na minha listinha, né, o lixo urbano e sua deposição, porque com as cidades crescendo, o nível de produção do lixo é assustador. Sim. Ele aumenta.
né? E a gente sabe que quanto mais rico você vai ficando, Mais conforme seu nível consumo. de vida vai mais consumo, e aí você vai trocando o lixo orgânico, que do pobre a massa é matéria orgânica, e da classe média para cima você vai vendo as embalagens. Aí você vê a questão do nível de consumo E o de lixo eletrônico, descartáveis né? e cada vez mais o lixo eletrônico. E nem toda cidade tem um aterro sanitário. Como você falou, a Política Nacional de Resíduos, ela tenta valorizar a questão do aterro, para você impermeabilizar o solo, para você depositar o lixo da forma correta. Só que a gente ainda tem muito lixão em várias cidades do Sim. Brasil, onde a deposição é a pior possível, é a céu aberto, gerando chorume, que vai contaminar o lençol freático, contaminar o solo, E além da esses contaminação do dados eu próprio ar. sei de cor, porque eu dei essa aula sexta-feira para os meus alunos do meu Ah, curso. excelente. São 46% dos 1.570 municípios, 5.570 municípios que nós temos, exatamente, 46% dos 5.570 municípios brasileiros não tem nem planejamento para gestão de resíduos sólidos, e sem contar É os mais de assustador. 3.000 lixões espalhados. É muito doido a gente ver um ar de idade média no nosso dia a dia, né? É muito assustador. Deixa eu dar uma É, corrida aqui, Pedro, porque lixo é pode. assunto de outra live. Eu queria que você falasse, chegasse agora sobre as mudanças climáticas decorrentes desses vários processos de urbanização, os desastres ambientais e como que isso altera o clima, o microclima das nossas cidades. Eu ia falar exatamente isso. A gente tem que entender o que, que são mudanças planetárias, globais, do que é o microclima urbano. O microclima ele sofre muito essas consequências do crescimento urbano das cidades. Mas não necessariamente as cidades crescendo vão modificar o clima do país inteiro. Para movimentar o clima do mundo, você tem que ter processos de grande escala. Então, a queima de combustíveis fósseis em larga escala no mundo, a destruição das grandes florestas tropicais do mundo, afetam o planeta. No espaço urbano, eu destaco sempre que você pode ter ali 4 problemas que são mais diretos, que o aluno sempre pode abordar. Formação de chuva ácida, por conta da emissão de gases, enxofre, gases do nitrogênio. O Rio Grande do Sul teve chuva essa semana, ontem na verdade, que misturou com a fumaça do Pantanal e originou chuva ácida. Uma chuva suja, então a chuva ácida é um problema, especialmente em regiões que têm grande nível de poluição. A inversão térmica, que com a poluição ela passa a durar mais tempo, então é aquele céu acinzentado, aquela camada de poluição que você vê no fundo do horizonte, né? E que você deixa o sol até bonito, o pôr do sol fica lindo, mas na verdade é um mau sinal. Aquele tom vermelho significa que o ar está muito poluído. É um processo natural, mas que as mudanças do clima das cidades, da poluição, estão tornando mais duradouros. E aí os efeitos sobre a saúde são efeitos também muito maiores. E eu ainda tenho também a questão da ilha de calor. Essa tem um grande impacto nessas mudanças desses fenômenos climáticos dentro da cidade. Estava lendo uma reportagem anteontem, falando que São Paulo era a terra da garoa. Hoje São Paulo é a terra da tempestade. Porque aquela São Paulo nublada, fria, maravilhosa, com aquela garoinha caindo, aquela chuvinha fina, já quase não existe mais. E não existe porque a cidade se expandiu, a temperatura subiu, São Paulo já não esfria tanto mais, só que ela esquenta muito mais. E aí o resultado é que a dinâmica da chuva é aquela dinâmica da chuva convectiva. Calor, umidade, nuvem preta carregada, despenca sobre a cidade no fim da tarde. E despenca exatamente na hora que você está voltando do trabalho, na hora que está todo mundo voltando para casa. E aí você tem o caos instalado. E fim da tarde, início da noite. Normalmente no Brasil, aqui em Juiz de Fora, eu posso falar. Quinta-feira, entre 5 da tarde e 7 horas da noite, é o dia mais regular de chuva no verão. Quando você olha a média, né, você tem essa dinâmica. Então, assim, você consegue saber direitinho a hora que chove, a hora que dá os problemas. Agora, as mudanças globais, qual é o impacto dessas mudanças globais que a gente tem? A gente pode falar, por exemplo, efeitos do El Niño, da Laninha, podem ser mais duradouros, secas mais devastadoras.
E aí o aluno sempre pode lembrar muito da seca de 2014 e 2015, que deixou o Sudeste apertado, Sistema Cantareiro. porque o sistema Cantareira foi lá embaixo, o sistema do São Francisco foi lá embaixo, várias cidades do Sudeste correram risco de ficar sem água, então tiveram que fazer racionamento, economizar energia elétrica, economizar água, porque não tinha. Ou você economizava ou você ia ficar sem água. Você até aguenta ficar sem comer alguns dias, mas você não consegue ficar sem beber água. A água é um recurso que não pode faltar. E se ela faltar, a precarização da vida é muito elevada. E esses períodos secos mais longos, eles têm aumentado. Por isso que a gente fala das mudanças climáticas planetárias. Esses períodos secos estão durando mais tempo. Só que a chuva não diminuiu. Ela só está mais concentrada. Aí você tem dois problemas, numa cajadada só. A seca, com a escassez hídrica, no período seco, que está durando mais tempo, e as enchentes e desastres pelo excesso de chuva no verão. Como eles ficam concentrados, a cidade não dá conta. Uma coisa é a cidade receber 30 milímetros, que já é bastante. Outra coisa é ela receber 150 milímetros em 24 horas. O sistema hídrico impermeabilizado das cidades não dá conta de receber todo esse volume de chuva. Aí é estrago na cerca. E o Então a péssimo gente, sistema de escoamento, né, Pedro? Para piorar essa sim, equação. a gente sabe que no Brasil as pessoas, no geral, na média, são mais porquinhas. Porque a sujeira das cidades do dia a dia é absurda. É verdade. Que é educação, né, Wesley? Não adianta tampar o sol com a Sim, peneira. E a gente sabe que a cidade suja é porque a pessoa não valoriza o espaço do outro, o espaço comum. Então, como ela não vê a cidade como dela, ela não preocupa de cuidar. Porque ela acha que aquilo ali não é dela, que é do poder público, ela esquece que o poder público é exatamente dela também. E aí ela não cuida. Ela joga o lixo lá como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí vai entupindo a rede de esgoto. Então, aí você tem o problema do poder público em cuidar da cidade, mas o cidadão também tem a sua corresponsabilidade no exatamente. processo. E a gente sabe que isso é um processo de educação que precisa ser fortalecido, né, perante a população como um todo, martelando, porque é uma questão cultural. E a gente sabe que cultura não muda rápido. É um processo que leva tempo. Tem que ser construída ao longo do tempo. Então, nessas questões ambientais das cidades, a gente tem percebido que esses eventos mais extremos, que eram um aqui e outro acolá, eles estão se tornando regulares. O que vai exigir dos prefeitos como um todo um desafio de cuidar da cidade. Porque eu tenho que criar uma cidade sustentável. Então eu tenho que criar uma cidade que a temperatura não suba tanto, que eu recolha a água da chuva, ou que eu atrase a chegada dessa água dentro do rio. Só que eu tenho que ter lugar para infiltrar. Se a cidade não tem árvore, é só concreto, concreto, concreto e asfalto, onde que a água vai infiltrar? Não tem espaço de infiltração. Eu preciso ter mais áreas verdes para aumentar o espaço de produção do vapor de água, sombra. A sombra, você não tem noção de como a sombra É limita o importante. aumento da temperatura. Ela Sabemos muito limita o bem. aumento da No dia a dia, a temperatura. primeira coisa que a gente faz é procurar uma. Exatamente. Ué, na Sibéria, como eles estão devastando a Sibéria com as florestas mais rápido, o solo da Sibéria, que ficava protegido debaixo das árvores, está sendo exposto ao sol do verão. Ele está derretendo muito mais rápido do que deveria. E está liberando um monte de coisa que ele não deveria liberar. Sim. Porque você desmatou, tirou a sombra que mantinha ele frio e expôs ele ao sol. Como as temperaturas estão ficando maiores naquela região, o estrago está feito. E aí como é que você volta? Né? Ô Pedro, vamos dar uma pausa nas Fala. desgraças. Sim, A gente já falou muitos dos problemas ambientais que, infelizmente, a gente sofreu, sofre, e pelo andar da carruagem brasileira, a gente sabe que vai sofrer por um bom tempo ainda. Eu queria que sim. você destacasse para a gente exemplos de cidades verdes, de cidades sustentáveis, de cidades que têm mostrado para o mundo, não só cidades, como também atitudes no espaço urbano que têm mostrado que é possível crescer, é possível urbanizar com uma degradação em menor escala. Olha, no Brasil a gente tem uma.
que é conhecida por ter um ambiente verde relativamente amplo, que é João Pessoa, na Paraíba. João Pessoa é uma capital nordestina que é conhecida por ter muitas áreas verdes, o que torna a qualidade daquele ambiente uma qualidade relativamente boa. Várias cidades médias que a gente tem pelo Brasil, Londrina, Maringá, no Paraná, algumas do interior de São Paulo, que são cidades que não tiveram essa expansão urbana tão caótica, conseguiram organizar seus espaços urbanos de uma forma mais equilibrada. Já lembrando que a área verde tem que estar presente, que eu tenho que ter espaços de lazer, que eu tenho que ter praças, parques dentro do espaço urbano, não deixaram a verticalização ser excessiva dentro do espaço. Curitiba é uma que inovou na questão do transporte, para tentar amenizar o processo com o transporte urbano. A gente tem inovações que apareceram, por exemplo, em cidades australianas, Adelaide, Melbourne, Sydney, Perth. Todas são cidades que têm um nível ambiental de alto padrão. Na Suíça, Zurique, Genebra, também são cidades que entenderam que tem que cuidar do ambiente, estruturar um ambiente de uma forma mais adequada. Pela Europa, a gente pode falar que Londres está tentando reencontrar o seu caminho, assim como a própria Paris, ainda sofrem, porque são cidades muito antigas, e tiveram crescimentos muito importantes. Mas, por exemplo, Londres trata 100% do esgoto. O rio Tamisa hoje, que já foi o mais poluído do mundo, o esgoto da Europa, hoje tem golfinho que chega até o centro de Londres. E o golfinho não chegaria lá se a qualidade da água não fosse boa. Então, mostra que é possível uma cidade que degradou reconstruir o processo. Limpar o que foi sujo, tratar o esgoto, arrumar a rede que precisa ser arrumada e voltar a ter uma qualidade ambiental que foi perdida pelo processo de industrialização. Que são cidades assim que já passaram pelo pior. Né? A gente tem outras que não viveram o pior. Estocolmo, na Suécia. Não precisa mudar nada. Já está tudo arrumadinho, é tudo limpo, bem estruturado, bem planejado, bem organizado, transporte público maravilhoso. Você não vê um lixo na rua. Então são cidades que tentaram se adaptar. Singapura é uma outra ali na Ásia que é densa, né? É lotada, mas que Singapura cuida muito da sua água, por exemplo. É um exemplo de cidade que tem ali seus 7 milhões de habitantes, pouco mais de 7 milhões, numa cidade-estado desse tamanhozinho, mas tem leis muito rígidas do uso e ocupação do solo. Você não pode construir nada de qualquer jeito em qualquer lugar. E você não pode, por exemplo, ocupar as áreas de mananciais. Você tem que preservar o manancial de água, porque é a água que sustenta a vida dentro da cidade. Então, você tem vários exemplos. O que a gente percebe é que a atuação ela é conjunta, né, Pedro? Sim. É uma responsabilização governamental, uma responsabilização empresarial, uma responsabilização midiática, escolar e, mais do que tudo, uma responsabilização do corpo social. Nada disso acontece se nós não votarmos de forma consciente, não cobrarmos dos nossos candidatos e não fizermos a nossa parte também. Então, a solução ela é complexa porque ela não depende de um vetor apenas. Não, a gente, enquanto cidadão, tem que cobrar, e cobrar dá trabalho, né, Wesley? Sim. Então, as pessoas têm que entender que exercer a cidadania não é só cobrar direitos, você tem deveres. Então, você pode cobrar os seus direitos, mas você também tem trabalho para fazer. Você também tem que cuidar dos outros, cuidar do espaço urbano, lutar para que a cidade seja uma cidade justa, que tenha moradia para todo mundo, que ela tenha transporte público de boa qualidade, porque é o seu dinheiro de imposto que está sustentando aquilo ali. Então é você que tem que cobrar também. Você tem que cobrar o seu vereador, o prefeito que você escolheu. Se ele não foi eleito, fique em cima, enche o saco, porque você tem que fazer isso. Porque senão o poder público não vai sentir que não precisa fazer nada, que pode deixar tudo como está. E cobrar também os empresários, porque o setor privado também tem que ser cobrado sobre sua responsabilidade com o meio ambiente. Tem que ser responsabilizado, né? Exatamente. Todos têm a sua cota. Pedro, muito, muito, muito obrigado. Já acabou? Já acabou, faltam 6 minutinhos. Eu vou deixar você falar as palavras finais.
Eu sou a favor de vocês levantarem a hashtag Pedro vem na live sempre, tá? Toca aí, Pedro na live sempre, porque é sempre muito gostoso. Eu deixo o Pedro falar, gente, porque a live ele é um entrevistado, então não tem que ficar falando aqui não, a gente só está conduzindo, porque o maestro, o grande sábio da área é você, e é muito importante, é muito prazeroso ter você distribuindo seu conhecimento para a gente. 1 minuto, palavras finais para a gente se despedir da galera. Esse tema é um tema que rende muita coisa, que dá para poder discutir bastante coisa. Então, assim, gente, enxerguem que há opções. São opções que muitas vezes podem ser algumas simples, outras mais complexas. Então, ajudem a construir uma cidade mais justa, mais equilibrada, cobrem, exercitem o seu direito de cidadania, seus valores, para você ajudar a construir uma cidade cada vez melhor. E façam também a parte de vocês dentro desse processo. E pensando na redação, lembra sempre de pensar nessas alternativas. Cada um desses problemas ambientais que a gente citou tem alternativas para poder tentar minimizar esses impactos. Se você não resolve 100%, pelo menos você minimiza um pouco o problema, tá bom? Grande abraço para todo Pedro, mundo. muito, muito obrigado, tá? Uma Eu que boa agradeço. semana de trabalho para você. Muito obrigado. Nossa audiência hoje esteve altíssima. E, claro, a maioria dos alunos sempre assistem depois, porque essa live é cobrada como uma atividade na semana que vem. Muitos Ah, agora estão legal. fazendo curso, estão em outras atividades. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado. Eu que agradeço, Um Wesley. Foi um beijo para enorme você. prazer. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, Gente, gente. até segunda que vem às 17 horas.